Olá pessoal, o assunto de hoje é o que vem preocupando aí as autoridades e a população, principalmente as gestantes, e por isso eu não poderia deixar de falar sobre o Zika vírus. A Zika é uma doença causada por um vírus transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, que também transmite dengue e chikungunya. E essa doença é muito recente e o Brasil foi o primeiro país que teve uma população com o seu grande surto. Bom, só o que se sabe com certeza é que essa doença é transmitida pela picada do mosquito. E existem casos de transmissão por via sexual pela presença do vírus no sêmen. Então a gente aconselha as grávidas a fazerem sexo seguros com seus parceiros, evitando aí o contato direto com o sêmen. Há também indicações da presença desse vírus em outros fluidos corporais, como por exemplo saliva e urina, mas ainda não existe uma comprovação científica por esses meios. E o diagnóstico pode ser confirmado através de exames de sangue. E uma medida de cautela é tentar evitar o contato com pessoas que apresentem aí os sintomas da Zika ou estão com a Zika confirmada. E os sintomas da Zika são manchas pelo corpo, coceira, febre mais ou menos de 37,7, 37,8, é uma coisa mais branda, conjuntivite e dores nas articulações. A doença pode levar mais ou menos de 12 dias para se manifestar após a picada e os sintomas costumam ir embora sozinhos depois de 2 a 7 dias. E tem sido registrado em algumas regiões com grande surto aí da Zika o surgimento de uma síndrome neurológica chamada de Guillain-Barré. Qualquer pessoa que tenha tido a Zika precisa procurar um atendimento médico o mais rápido possível, se de 1 a 4 semanas após ter a Zika, começar a sentir dores, formigamento, fraqueza nos pés e nas pernas. A fraqueza muscular pode evoluir para uma paralisia, tendo grandes dificuldades aí em caminhadas ou até mesmo em subir uma escada. E nesses casos, é preciso fazer um tratamento hospitalar. Febre alta e de início repentino são muito comuns em dengue e chikungunya e bem raras em casos de Zika. Infecções por citomegalomavírus pode causar aí febres prolongadas de umas 2 semanas a mais. E também é muito incomum em casos de Zika. Bom, algumas coceiras fortes pelo corpo pode aí ser sinal de complicação na gravidez relacionados com o fígado ou com alguma alergia. E nesses casos é muito importante que você procure um médico, pois só ele pode te dar um diagnóstico correto do que você está apresentando. E se constatada a Zika, é importante beber bastante líquido e fazer repouso. Não é exigido tratamento hospitalar nesses casos, ao contrário do que acontece em casos mais graves de dengue. Não tomem medicações sem orientação médica, mesmo que sejam aí receitados pela sua vizinha ou pela sua amiga e tenha dado certo com elas. Em algumas situações, o médico pode receitar um analgésico e medidas para aliviar coceiras, por exemplo, banho com maisena ou aveia, pasta d'água. E se de tudo essa coceira não passar, for muito forte, estiver te incomodando, procura uma orientação médica. Pois, como eu disse anteriormente, somente o médico pode te ajudar nessas situações. A principal forma de prevenção ainda é o combate ao foco do mosquito, em especial em época de calor e chuva. É aconselhado uma máxima de cautela por parte das grávidas. E algumas coisas para se ter em mente são: não deixar água limpa se acumular em casa,
ou no quintal, isso incluindo vasos de planta, móveis, enfeites, pneu, garrafa, enfim, nada. E ficar de olho aí nas poças d'água que se formam com a chuva, optar por roupas claras e de mangas compridas, como as minhas, calças compridas, usar preservativos nas relações com seu parceiro, evitar o contato com o sêmen, e todos os casos, se puder, não ter contato com qualquer pessoa que estejam doentes. E é sempre bom também manter os bons hábitos de higiene, lavar muito bem as mãos e com frequência e não compartilhar talheres, copos, enfim, com outras pessoas. Passar o repelente aí contra o inseto, inclusive nas roupas, para tentar aumentar a proteção e reaplicar esse repelente de 6 em 6 horas ou conforme as instruções da embalagem. As grávidas podem optar por repelentes comuns em creme ou spray ou até aqueles especiais para bebê. Todos os repelentes aprovados pela Anvisa são considerados seguros para as grávidas, desde que usado de acordo com as instruções da embalagem. Outras armas também são os inseticidas eletrônicos ou aqueles em spray para dentro da casa. Deixa a substância se dispersar do ambiente para você poder aí ficar nesse ambiente. A Zika vírus é capaz de atingir o líquido amniótico, a placenta e o bebê. Alguns cientistas afirmam que quando uma grávida é infectada, o vírus Zika pode causar má formação neurológica, como microcefalia nos bebês. O que é microcefalia? A microcefalia o bebê nasce com a cabeça um pouco diminuída, nasce com a cabeça um pouco menor do que dos padrões. Fora isso, ele nasce com várias calcificações cerebrais e com outros defeitos neurológicos, como por exemplo no nervo óptico e no nervo auditivo. Resumindo, essa criança terá sérios problemas de audição e visão. Mas se engana você que acha que é somente a Zika que transmite microcefalia para os bebês. Como eu falei no vídeo anterior, se você não viu, eu vou deixar o link no final do vídeo. Toxoplasmose e rubéola também causam má formação no bebê. E eu andei pesquisando e eu descobri que a diabetes gestacional e o álcool também causam má formação. Mas isso não quer dizer que com tudo isso, todas as grávidas que apresentaram Zika durante a sua gestação terão o bebê com má formação. Os mecanismos de contaminação para o feto ainda estão em fase de investigação pela comunidade científica. E, infelizmente, muitas perguntas ainda não têm uma resposta definitiva. E também existe uma suspeita de outras malformações no bebê além de microcefalia. E fora isso, os riscos para a gestação. Todas as grávidas que apresentam coceiras e manchas avermelhadas pelo corpo devem procurar um atendimento médico o mais rápido possível. Uma vez confirmada a Zika, a gravidez e o desenvolvimento do bebê deve ser acompanhado com muito cuidado. Então, caso com o avanço da gestação seja constatado a microcefalia ou qualquer outra alteração, o bebê será examinado quando nascer para confirmar se se trata mesmo de microcefalia ou má formação, para indicações de terapia e tratamentos. Não se sabe ainda em qual fase da gravidez é mais perigosa, mas os 3 primeiros meses é o período mais crítico para má formação, porque os órgãos da criança ainda estão em construção, estão em formação.
E mesmo que não apresente a microcefalia, todos os bebês nascidos de mãe que tiveram zika durante a gravidez precisam de um acompanhamento de saúde mais atento nos seus primeiros anos de vida. E também há a possibilidade de ter o vírus da zika no leite materno. Mas não é nada confirmado, isso não significa que o bebê será contaminado. Alguns especialistas acreditam que sim, que essa amamentação deve continuar, porque através do leite materno, essa criança recebe as imunidades contra doenças em geral, além do leite materno ser completo e perfeito para o desenvolvimento dessa criança. Mas, mediante as incertezas que cercam aí o vírus Zika, falta de estudos conclusivos sobre o vírus, é compreensível que essa mãe pense em interromper a amamentação. Em momentos assim, é muito difícil saber como agir. Se você estiver preocupada com a alimentação do seu bebê, primeiro, antes de interromper a amamentação, converse com um médico de sua confiança e leve em conta o que é melhor para você e para o seu bebê. E outra coisa fundamental e que está ao seu alcance é lavar muito bem as mãos e com frequência e evitar a presença do mosquito dentro de casa para que ele não pegue a doença por via de transmissão mais comum, que é a picada. Bom, gente, por hoje é só e eu preciso da ajuda de vocês. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam do joinha e compartilhem, me procurem nas redes sociais. Um super beijo. Tchau!